Bom dia. Shelly gosta de vez em quando que eu faça um pouquinho de análise política e dos processos que estão em curso. E tem um vídeo que ela falou que foi bastante bombado, que é o vídeo que eu falo do Trump e do trumpismo, sobre, inclusive, uma visão sobre o receio que se tinha da entrada do Trump na Casa Branca, que isso poderia significar. Eu falei que eu esperava era uma postura fortemente imperialista e que esperava isso de qualquer presidente americano. E se eu agora, eu não estaria arrependido dessa análise. E eu vou te ser bem sincero que não. E aí eu vou te explicar por que eu não me sinto arrependido dessa análise e o que eu quis dizer com essa análise. Existe um modelo estabelecido dentro da política norte-americana que parte de ser mais ou menos intervencionista dentro das questões mundiais e a maneira como você faz isso. Existe uma liturgia política que todo governante, que todos os grupos políticos, de alguma maneira, eles acabam criando e reproduzindo de uma maneira muito própria. Essas liturgias políticas, elas acabam sendo marcantes ao longo da história. Quem reconhece, por exemplo, os momentos do Nixon à frente dos Estados Unidos conseguem perceber bem essas características. Os Bush conseguem perceber bem as características. E a entrada do Trump como um personagem que já tinha características singulares com base em um grupo que tem características singulares, ele obviamente não deixaria de deixar a sua marca. Eu lembro que durante o período do governo Bolsonaro no Brasil, muita gente estranhava ou criticava uma falta de liturgia, uma falta de cuidados com as palavras como presidente, a ideia do cercadinho, da ideia das manifestações públicas, a ideia... E aí não foi nem eu, vários analistas colocaram e discutiram como aquilo era parte de um modelo. Modelo esse que a gente identificou no Brasil muito como o bolsonarismo, mas de fato é um modelo que reproduz muitas das características do trumpismo. A maneira como o Trump lida com as negociações, as maneiras como o Trump coloca nos espaços que normalmente seriam comuns questões e aparentes decisões que depois passam por outros mecanismos. A ideia de um certo grau de intervencionismo local nos poderes que incomoda nos Estados Unidos muitas forças, mas que é considerado base fundamental para atacar uma das características que foi mais fortemente detectadas por esse grupo, que é vencer o aparelhamento de segundo escalão, da onde, por mais que se tentasse fazer alguma coisa, a ideia desses aparelhamentos nessa leitura do Estado inviabilizariam. Então você precisa tentar neutralizar isso de alguma forma, e é o movimento que ele faz lá. Diante desses movimentos e diante dessas características, ele acaba construindo um tipo de narrativa, ele acaba construindo um modelo de narrativa que fica mais intenso agora nesse segundo mandato. Em especial porque é necessário algum tipo de processo, de uma virada econômica, porque o fluxo da economia não seria favorável próximo ao momento da eleição. Então, a ideia é de, aproveitando o momento político que ele consegue se eleger bem, com maioria, tomando uma parte importante de decisões que estariam na mão desse segundo escalão, associado à ideia de uma crença que é necessário de uma liderança forte, associado à maneira como ele vai entender política, por fim, a gente vê o negociador Trump. Quando você estuda
negociações internacionais, quando você estuda métodos adequados, você começa a identificar que não à toa o fato de Harvard ser uma das principais escolas de negociação do mundo é porque ela construiu uma série de debates sobre essas metodologias de negociação. Você tem um histórico relacionado à mesa, às mesas de negociação, os limites da mesa, o peso da mesa, que o Trump é muito, muito, muito eficaz. Então, o que ele bota de ficha nessa mesa? Não, ele tem que voltar muito atrás. É parte do mecanismo de negociação. É parte da estrutura dessa mesa. Você, quando estuda os métodos, as formas que são utilizadas, os perfis, quando você estuda um pouquinho dessa dinâmica em relação às internacionais, você consegue perceber que ele está jogando um jogo arriscado, mas muito, muito, em que ele domina muito. Ele tem muita clareza de como fazer esses mecanismos e essas associações. E é dessa clareza que ele tem utilizado e que vai, obviamente, levantar resistência. Uma resistência que parte mais lenta pela derrota. E essa resistência que parte mais lenta pela derrota, no entanto, se organiza. Então ele sabe que ele tem um tempo até para poder garantir uma sucessão favorável, que é sempre uma das dificuldades que se tem dentro desses mecanismos. Mas você não acha, por essas intervenções do Brasil, pela questão da Palestina, pela questão... não é muito? Vamos lá. Se algum presidente norte-americano efetivamente tivesse posicionado historicamente contrário a Israel, tivesse posicionado contrário à ocupação dos territórios palestinos, você teria uma outra realidade. Isso nunca aconteceu. Mais polidos ou menos polidos. O modelo é o mesmo, o de apoio a Israel, o da ideia de que precisa de um combate na região e o trabalho sujo fica articulado. Não, mas o bombardeio no Irã. Cara, eu consigo colocar mapeamentos de bombardeios americanos em regiões diferentes do mundo. Eu pelo menos eu lembro desde Clinton. Vamos direito a Obama, Clinton, Trump, Biden e por aí vai. Então essa ideia de vez em quando os ataques cirúrgicos, pode procurar. Ela não é nova, mas de novo muda a polidez, muda a relação do guarda da esquina. Sempre falo sobre esse conceito que eu gosto bastante, que é o seguinte: quando uma autoridade ela toma um determinado conjunto de posturas, esse conjunto de posturas é autorizante. E por ser autorizante, aquelas pessoas com menos poder, mas que se veem em qualquer situação de poder menor, elas ganham e reproduzem essa violência, que acaba sendo muito mais disseminada do que somente onde estava. Então, as tensões, os atentados, as mortes, a incapacidade de lidar com a opinião do outro, tudo isso entra a reboque. Eu não vou comemorar nunca a morte de ninguém. Não vou mesmo. Eu não vou conseguir entender que o espaço de debate, apesar de conseguir ver isso na história ao longo de muito tempo, falo sempre, Concílio de Éfeso, um monte de religiosos discutindo sobre as tendências que você gostaria de trabalhar para as características da igreja. O Concílio de Éfeso acabou com os mortos. Não é novo a ideia de que pelo debate, pela defesa de ideias, você leve. É terrível. É crítico. E dentro desse processo é que a gente deve compreender que a gente precisa recuperar alguns passos que a gente já tinha avançado sobre as nossas construções e a capacidade de negociação. É o guarda de trânsito, esses poderes caracterizados com essa veemência, que geram paixões, que arrebanham públicos,
não são, na prática, efetivamente novos em termos de postura, mas são terríveis. Entenderam a lógica do argumento? Mas são terríveis em relação às nossas práticas e nosso cotidiano social. Então, eu mantenho o que eu disse, não me surpreende em nada, não espero nada de novo. Ao mesmo tempo, eu consigo entender essa sensação terrível de fragilidade que a gente está, de estruturas de crise que a gente está.